Olá, pessoal. Estamos aqui, nosso momento, o que eu creio deste dia. Aqui, nesse momento agora, são 21 horas desta quinta-feira e temos então esse nosso encontro, trazendo assuntos que mais ou menos são relevantes para as pessoas. Alguns assuntos estão mais dentro das necessidades das pessoas que nos acompanham, outros assuntos já não são tão assim necessários, depende de cada pessoa, de cada fase da vida, né, que está vivendo. E uma pergunta que veio já faz algum tempo, mas que achei interessante trazê-la novamente aqui, é em relação igreja e pílula. Qual é a posição da igreja? Qual é a posição da Igreja Evangélica Luterana no tocante ao uso da pílula e de outros meios anticoncepcionais? Essa é uma pergunta que há algumas décadas atrás talvez fosse assim bem mais relevante, mas a gente sabe que por trás disto há uma situação ou há situações que muitas vezes as pessoas não têm liberdade ainda de se abrir, né? Então, em relação a isto, nós podemos dizer que não há algo assim como uma posição oficial da Igreja, porque tanto entre leigos como entre teólogos evangélicos há opiniões um tanto divergentes em relação a este assunto. O que se poderá dizer é que há uma tendência de admitir e de recomendar o planejamento familiar. Não é o controle de natalidade, pelos meios que a medicina moderna oferece, contanto que não sejam prejudiciais à saúde e que sejam aplicados com responsabilidade. A Igreja Católica Romana temporária, né, só admite o controle da natalidade mediante a continência temporária, conhecido como método Knaus-Ogino. O casal evita relações sexuais nos 8 a 10 dias férteis da mulher. A maioria das igrejas evangélicas, inclusive as luteranas, também a aceitam, né? Os métodos contraceptivos artificiais, como também pílula, DIU e outros métodos disponíveis. A Bíblia, por si, não nos dá instruções nem receitas concretas para resolvermos esta pergunta. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, os versículos... Todo o capítulo 3 pode ser lido. O Criador diz a Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Hoje, a terra, em certo sentido, já está cheia. E em alguns lugares, muito cheia. Somos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo de hoje. E com isso temos o problema da superpopulação em muitos lugares, excessiva, e que, vamos dizer assim, degrada os recursos naturais necessários para a existência humana também. Então essa superpopulação gera, né, uma crise e que põe em risco a sua própria existência. Aí vem o pessoal, pois é, por isso que é importante descobrir outros planetas, né, para podermos sobreviver como raça humana e tal. Mas
por enquanto, é ficção científica. Só temos esta Terra, não temos outra. Eu entendo que um casal cristão não evitará filhos por comodismo. Primeiro vamos ter um carro, primeiro vamos ter uma casa, primeiro vamos ter um aparelho moderno de televisão, né? E vamos protelando ter filho, filha. Frequentemente, justamente os que teriam condições de criar mais filhos só têm um ou dois, enquanto os que não têm condições têm famílias grandes, enormes até. Quando eu trabalhei em alguns lugares pelo interior do Brasil, eu vi famílias com 14, 15 filhos. Eu conheci uma mulher que, em 25 anos de casamento, teve 25, não filhos e filhas, mas 25 gestações. Só 5 foram até o final. Então as pessoas não tinham, né, esta preocupação por si só. Isso é um grande problema também, né? A pessoa cristã esclarecida fará um planejamento familiar responsável. Não deixará o problema entregue aos institutos ou ao acaso, mas perguntará com seriedade: quantos filhos ou filhas nós podemos alimentar e educar adequadamente? Qual o espaço que será indicado preservarmos entre um e outro filho, para que a mãe não fique sobrecarregada? Há um mal congênito, né, na família de um dos cônjuges que desrecomenda termos mais filhos, talvez após o nascimento de um filho que veio com problemas, limitações. Os meios a serem usados dependem de critérios médicos. Na escala ética, os contraceptivos todos estão no mesmo nível. O ponto é se prejudicam a saúde ou não. E não há garantia de que não sejam abortivos. É uma questão muito delicada, não é? E por isso que o nosso assunto de amanhã vai dar continuidade a isto, pois queremos falar um pouco sobre aborto. Então hoje ficamos com este tema para a nossa reflexão. Obviamente quem já tem sua família constituída, né, não é um assunto de interesse, mas pode ser de interesse para outras pessoas que estão ainda pensando em constituir famílias. É bom dizer que nos dias de hoje há casais que já escolheram e se determinaram a não ter filhos. Até poderiam tê-los, têm condições físicas para isso, condições financeiras, mas decidiram não ter filhos. Então é uma outra opção, um outro estilo de vida. Tá bom? Então, obrigado pela sua companhia. Fique bem, fique com Deus. Amanhã, se Deus quiser, a gente ainda tem mais um encontro desta semana. Tá bom? Um grande abraço. Até lá.